O novo decreto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas promove mudanças profundas na concessão e no uso das férias para os servidores públicos de São Paulo. A medida, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, estabelece diretrizes rigorosas para reorganizar o descanso da categoria. Segundo o governo paulista, o objetivo central é duplo: combater a fadiga acumulada pelo excesso de trabalho, priorizando a saúde mental e o bem-estar dos funcionários, e ajustar a gestão administrativa desses períodos. De acordo com a OEGES, a iniciativa ataca diretamente a cultura dos chamados estoques de férias. Na prática, o acúmulo indefinido de dias de descanso deixa de ser uma rotina para se tornar uma exceção técnica. A nova regra impõe um limite estrito: em situações de absoluta necessidade de serviço devidamente justificadas pela chefia imediata, o servidor poderá acumular, no máximo, 2 períodos. A medida também busca reduzir o impacto financeiro das indenizações pagas no momento da aposentadoria, além de mitigar os riscos de afastamentos médicos causados pelo estresse crônico. Para tornar o descanso mais flexível, o decreto permite que o servidor divida seus 30 dias de direito em até 3 blocos ao longo do ano. Com isso, torna-se mais fácil conciliar as férias com compromissos familiares, acadêmicos ou projetos pessoais, sem interromper o fluxo das atividades públicas. Vale ressaltar que o adicional de 1/3 de férias será pago de forma proporcional a cada período usufruído. Além de garantir mais autonomia ao servidor, o fracionamento auxilia a administração na manutenção das escalas de trabalho, evitando que setores fiquem desfalcados por um mês inteiro. Para quem deseja se organizar, o primeiro passo é acessar o portal do servidor e conferir o saldo atual de férias. Ao negociar o fracionamento com a chefia imediata, é fundamental formalizar o pedido para garantir que o descanso esteja devidamente documentado e em conformidade com a conveniência do serviço. Agora que a gente compreendeu o impacto técnico desse novo decreto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, eu preciso convidar vocês a dar um passo atrás e olhar para a figura que está por trás dessa canetada, porque para entender o peso político e administrativo dessa mudança, a gente precisa entender quem é Tarcísio Gomes de Freitas. Nascido no Rio de Janeiro, em 1975, ele não é um político de carreira tradicional, daqueles que começaram em diretórios estudantis ou câmaras municipais lá atrás. Ele é, antes de tudo, um engenheiro militar, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME. Essa base técnica é o que define, na minha visão, cada movimento que a gente vê no Palácio dos Bandeirantes hoje. A trajetória dele é marcada por uma ascensão meteórica baseada no perfil de gestor técnico. Ele ganhou projeção nacional como diretor-geral do DENIT durante o governo Dilma Rousseff, onde, inclusive, foi elogiado por sua capacidade de entrega em obras de infraestrutura, o que mostra que ele sempre transitou por caminhos pragmáticos, independentemente da orientação ideológica de quem estivesse na cadeira da presidência. Quando a gente olha para o passado dele, é impossível não lembrar da gestão como ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro. Foi ali que ele se consolidou como uma das figuras mais influentes da direita brasileira. O estilo Tarcísio de ser, sempre com uma prancheta na mão, visitando canteiros de obras e focando em números, criou uma marca registrada. A ideia de que o Estado deve ser operado como uma engrenagem bem lubrificada. E é exatamente aqui que a notícia de hoje se conecta com a essência do personagem. Esse decreto sobre as férias dos servidores públicos não é um fato isolado. Ele é a tradução em letras miúdas de um pensamento que ele cultivou por décadas: a racionalização do setor público. Ele não vê o funcionário como um número, ou pelo menos tenta não ver, mas ele enxerga o sistema como um organismo que precisa de produtividade e, principalmente, de previsibilidade financeira. Eu me lembro bem de quando ele assumiu o governo de São Paulo. Muita gente dizia que por ele não ter o chamado molejo político do interior paulista, ele teria dificuldades. Mas a estratégia dele tem sido justamente essa: usar decretos e medidas administrativas para reformar o Estado por dentro, sem necessariamente precisar de embates legislativos longos todas as vezes. Ao mexer no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, ele está tocando em um nervo exposto da administração pública brasileira, que é o acúmulo de passivos. O servidor público, ao longo de décadas, foi acostumado a uma lógica de acúmulo de direitos que, do ponto de vista do caixa do Estado, vira uma bomba-relógio. O que o Tarcísio está fazendo na prática é antecipar a resolução de um problema contábil que, em gestões anteriores, era simplesmente empurrado com a barriga. Agora, vamos ser sinceros, essa medida vai gerar resistência.
Eu particularmente acho que, embora a intenção de evitar o estresse e a fadiga seja louvável e até necessária, a cultura do servidor público em São Paulo é muito enraizada. Mudar o hábito de acumular férias não é apenas uma alteração de RH, é uma mudança cultural. O servidor que trabalha há 20 anos sob uma lógica de que férias é algo que eu guardo para quando eu precisar de um fôlego financeiro no futuro, vai se sentir, num primeiro momento, podado. No entanto, se a gente olhar de forma fria, a flexibilização para o fracionamento em 3 blocos é uma modernização que a iniciativa privada já adotou há anos e que, talvez, a administração pública estivesse devendo aos seus quadros. O que me chama a atenção é a capacidade dele de conectar o discurso da saúde mental, que é uma pauta superatual e importante, com a necessidade de gestão administrativa. Ele usa um argumento humanizado para justificar uma medida de contenção de custos. É uma jogada política muito sofisticada. Ao longo da trajetória do Tarcísio, a gente percebe episódios que mostram que ele não foge de pautas impopulares se ele acredita que o resultado final será a eficiência. Isso aconteceu quando ele tratou das privatizações e concessões no setor de transportes, e agora a gente vê isso na gestão do funcionalismo. Ele é um homem que se sente confortável na posição de gestor reformista. Se a gente comparar o Tarcísio de hoje com o Tarcísio de 10 anos atrás, o que mudou? Eu diria que a exposição política. Ele aprendeu a navegar nas águas turvas da polarização sem perder o foco na entrega técnica, que é a sua maior bandeira. Ele sabe que o sucesso dele como governador de São Paulo, o estado mais rico da federação, é o que vai definir o seu futuro político nos próximos anos, seja na reeleição ou em voos maiores para o Palácio do Planalto. Na minha visão, o cenário da televisão e da mídia brasileira muitas vezes simplifica essas medidas como simples cortes ou ataques, mas a realidade é muito mais cinzenta. Quando ele propõe esse limite de acúmulo de férias, ele está tentando estancar o sangramento do orçamento que ocorre com as indenizações. A gente sabe, e quem acompanha a política sabe, que indenizações por férias não gozadas somam bilhões em estados grandes como São Paulo. É dinheiro público que sai da saúde, da educação, da segurança, para pagar um benefício que deveria ter sido usufruído como descanso. Então é uma conta que não fecha e o Tarcísio, com sua mente de engenheiro, está simplesmente tentando equilibrar essa equação. Eu particularmente acho que a comunicação desse governo precisa ser muito clara daqui para frente. Se o servidor entender que o fracionamento das férias pode realmente melhorar a qualidade de vida, permitindo que ele viaje, resolva problemas pessoais ou simplesmente descanse em períodos diferentes do ano, sem ficar sobrecarregado o resto dos 12 meses, a medida será aceita. Mas se isso for visto apenas como uma restrição de um direito histórico, a gente vai ver um aumento considerável na tensão entre o Palácio dos Bandeirantes e as categorias de base. O que essa notícia revela sobre o Tarcísio? Revela um homem que não tem medo de ser o adulto na sala, que toma decisão impopular para salvar as contas. Ele está agindo exatamente como fez em todas as fases da sua carreira, desde o IME até o Ministério. Corrigindo rotas, otimizando processos e focando naquilo que, na cabeça dele, é o certo para a máquina funcionar. A grande questão que fica para a gente, como observadores, é se a máquina pública brasileira, tão burocrática e cheia de vícios, vai conseguir acompanhar esse ritmo de mudança que ele tenta imprimir. A história dele é uma história de entrega, mas a gestão do funcionalismo é um jogo muito mais complexo do que construir uma rodovia. Rodovias têm cálculos exatos. Servidores públicos têm demandas, direitos, expectativas e uma cultura própria que não se muda com o decreto, mas com diálogo. Por isso, a partir de agora, o sucesso dessa medida vai depender muito menos da caneta do governador e muito mais da forma como ele vai conseguir negociar essa transição com as categorias. Vamos acompanhar de perto, porque se ele conseguir implementar isso com sucesso, ele vai criar um precedente que pode ser copiado por outros governadores, mudando de vez a forma como o Brasil lida com o seu maior ativo, o servidor público. Aproveitando que você chegou até aqui, eu vou falar uma coisa legal para você. A generosidade, nunca é barulhenta. Às vezes ela aparece em gestos pequenos, como parar alguns segundos para ouvir alguém. Se você está assistindo esse vídeo agora, isso já é um tipo de generosidade. Agora você doou um pouco do seu tempo. Eu fiz esse conteúdo pensando em pessoas assim, que ainda sabem compartilhar a atenção. Se você quer retribuir esse espaço, é simples. Se inscreve no meu canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E deixa um comentário. Pode ser só seu nome ou o lugar de onde você está assistindo. Às vezes um pequeno gesto cria algo grande do outro lado da tela. Obrigado por sua generosidade.